Amém? Atos capítulo 26, verso 2, diz assim: Rei Agripa, considero-me feliz. Diga assim, feliz. Outra vez, feliz. Rei Agripa, considero-me feliz. Outra vez, feliz. Por que Paulo se considerava feliz? Ele diz aqui: por poder estar hoje em tua presença para fazer minha defesa contra todas as acusações dos judeus. O contexto dessa frase de Paulo, essa frase bíblica inspirada pelo Espírito Santo, é um contexto dos mais difíceis. Paulo estava sendo perseguido por pessoas que deveriam apoiá-lo. Paulo estava sendo traído, ele estava sendo confundido. Estavam dizendo que ele era um traidor, líder de uma seita. Na verdade, Paulo era um homem extremamente ilustrado, alguém que estudou muito, alguém que tinha títulos de mestre, cidadão romano. Ele defendia, segundo os mestres da lei, ele defendia a doutrina dos fariseus. E depois que teve um encontro com Jesus Cristo, ele entende que aquilo que ele defendia, ele entende que aquilo que ele se propunha a fazer precisava de um ajuste, precisava de uma correção. E porque Paulo agora corrige o rumo da sua vida, aqueles que antes o apoiavam agora o perseguem, aqueles que antes o defendiam agora o acusam, aqueles que antes estavam do lado dele agora se colocam contra ele. E Paulo, então, é levado como um bandido, uma pessoa que fez coisas erradas, é levado diante das autoridades, e essas autoridades tomam posse da liberdade de Paulo, e Paulo agora se torna cativo, se torna preso, e ele vai sendo conduzido, pouco a pouco, a instâncias cada vez maiores. Quando Paulo chegou em Roma, ele chegou debaixo de uma crise, porque ele estava sendo perseguido, ele iria morrer. E um sobrinho de Paulo descobriu, ouviu que pretendiam matá-lo, contou a Festo. Festo, então, ele consegue transferir Paulo, e Paulo é conduzido por um grupo de soldados e chega diante do rei Agripa, que o recebe, ele e Félix, e muitos nobres, pessoas importantes, e Paulo agora, diante de todo aquele aparato do rei, das pessoas importantes, porém ele sendo perseguido, ele sendo humilhado, ele sendo, de alguma forma, castigado por algo que não fez, apenas porque teve um encontro com Jesus, ele fala: eu me considero feliz. Queridos, eu quero despedir você nessa manhã, dizendo que há uma porção de felicidade que vem dos céus, ela é sobrenatural. Quando nós testemunhamos aquilo que Jesus fez em nossas vidas e aquilo que Jesus é. Eu posso afirmar a você que quando Jesus diz eu sou a porta, Jesus está dizendo que há uma porta que você pode entrar, é a porta do testemunho, é a porta da pregação do Evangelho, é a porta de você dividir com outros que não têm aquilo que você tem, e é uma porta que vai te fazer feliz. Então, se existe uma chave da felicidade, que abre a porta da felicidade, é a porta do testemunho, porque ainda que Paulo estivesse sendo perseguido, ainda que estivesse sendo traído, ainda que estivesse aflito pelas circunstâncias externas, o seu coração, ele tinha uma felicidade que nada poderia tocar. Então, mediante a palavra do Senhor, eu quero entregar a você um recado de Deus, que se você anda triste, abatido, com problemas, chateado, aflito, existe uma felicidade para aqueles que testemunham do Senhor, para aqueles que falam da obra de Jesus nas suas vidas. É uma felicidade que não necessariamente vai mudar as circunstâncias, não vai te dar o dinheiro que você quer, não vai te dar o casamento que você quer, não vai te dar a saúde que você quer, não vai te dar a solução que você imagina, mas ainda assim vai existir dentro de você, vai ser uma felicidade que brota do seu interior. E encerrando essa palavra, eu quero ler o verso 22, quando Paulo fala: eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por esse motivo, estou aqui, diante do rei Agripa, Paulo falando, e dou testemunho, tanto a gente simples, como a gente importante.
Então, a segunda parte, ele começa a fazer a sua defesa. Eu só quero me ater ali àquela primeira parte. Eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Repita assim comigo. Eu tenho contado com a ajuda de Deus. Amados, falamos aqui ao início desse culto que a proposta de Deus para a sua vida, a proposta no Ministério Palavra da Verdade para a sua vida, é que quando você se ocupa com as coisas de Deus, Deus abençoa a sua vida. Paulo, ele estava testemunhando das coisas de Deus, e Paulo fala, eu tenho contado com a ajuda de Deus. Porque quando nós dedicamos a nossa vida às coisas de Deus, e aí você pode fazer no nível que você quiser, você pode contribuir financeiramente, você pode ir para missões, você pode dividir o testemunho com as pessoas do seu trabalho, você pode simplesmente estar dividindo a sua alegria com seu marido, com a sua esposa, de conhecer Jesus. Você pode falar até para você mesmo. Davi fala no Salmo 42, né? Porque está abatido a minha alma, porque te preocupas dentro de mim. Davi fala para ele mesmo. Espera em Deus. O que importa é que você aprenda que quando você divide as coisas de Deus, quando você multiplica as coisas de Deus, quando você libera as coisas de Deus, o Deus das coisas aparece e toma conta de tudo para você. Eu quero encerrar esse culto, foi um culto de alegria, foi um culto de celebrarmos o Natal com o Ministério Infantil, foi um culto de homenagem a Marley por aquilo que ela representa para nós, mas também é um culto de felicidade para a sua vida. É um culto que você pode declarar que também há uma ajuda de Deus que está sendo liberada dos céus sobre a sua vida. Você não precisa ficar sozinho. Você pode contar com a ajuda de Deus. Você não precisa se virar nos 30. Não precisa se virar sozinho. Você pode contar com a ajuda daquele que é um Deus presente, onisciente, é um Deus que está em todos os lugares com aqueles que o amam. Amém?